Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, exatamente a famosa e tradicional revista France Football, que entrega o prêmio de Bola de Ouro ao final do ano para os melhores jogadores da Europa, para os melhores jogadores do mundo que jogam na Europa. Ela criou um prêmio que vai ser chamado de Sócrates, vai ser o Prêmio Sócrates. Assim como tem o Puskás, dado algo mais bonito da temporada, vai ter o Prêmio Sócrates e ele vai homenagear futebolistas que são envolvidos em ações solidárias, projetos sociais, enfim. É uma maneira de incentivar esse tipo de ação e de homenagear o craque do Corinthians, da seleção brasileira, que defendeu também outras grandes equipes, mas ficou marcado mesmo com a camisa da seleção brasileira e com a camisa do Corinthians. E todo mundo sabe que o Sócrates era muito, mas muito mais do que um grande jogador de futebol, bem bacana. Então, essa homenagem da revista francesa ao grande craque Sócrates, ex-camisa 8 do Corinthians. Falando do William, outro jogador que também vestiu aqui a camisa do Corinthians há pouco tempo, mas esse aí não deixou uma boa impressão, digamos aqui, né? Chegou com grande status e tal, mas saiu daqui pela porta dos fundos. O William deu uma entrevista ao jornal Athletic, lá da Inglaterra, e falou sobre a sua saída do Corinthians e causou um pouquinho mais de polêmica sobre isso tudo. Quer ver? Vamos colocar aí na tela o que disse ao William ao jornal britânico. Abre aspas para ele. Eu joguei bem no Corinthians, os números de gols e assistências não foram o que eu esperava, mas eu ainda acho que minhas performances foram boas. Eu tive alguns problemas com lesão e tive que me adaptar em um país diferente, no caso o Brasil, que ele está falando. As pessoas só olham para gols e assistências, eles não olham para o que você está fazendo pelo time. Foi o que disse o William. E na mesma entrevista, ele ressaltou que deixou o Brasil por causa de uma conversa com a família, principalmente depois de sofrer ameaças pelas redes sociais quando não acabava jogando como as pessoas gostariam. Falou que desde então começou a pensar em voltar para a Inglaterra e se declamou todo o amor dele à Inglaterra, disse que é o país que ele ama, onde estão as pessoas que ele gosta, os amigos, que o pessoal de lá estava falando para ele voltar, que a Premier League é o melhor campeonato do mundo, enfim, rasgou todos os elogios à Inglaterra. E é isso aí, o William. O William de 45 jogos, 1 gol e 6 assistências. Realmente os números são bastante ruins. Mas eu acho que, sinceramente, agora passando um testemunho de quem acompanhou praticamente todos os jogos do William aqui na Neoquímica Arena, o William pode ter sofrido algumas ameaças nas redes sociais, como vários jogadores ali sofreram. Os números realmente não são bons, mas agora eu vou fazer uma defesa aqui do torcedor corintiano. Eu estive na Neoquímica Arena, como eu disse, na maioria dos jogos. O William quase sempre era o jogador mais aplaudido. Então, eu acho que ele se refere muito às críticas externas ali de rede social, porque dentro da Neoquímica Arena, eu sou testemunha, o William cansou de ser ovacionado, muitas vezes o mais aplaudido, o mais reverenciado pela torcida do Corinthians. E é verdade que muitas vezes ele foi bem, foi até o melhor do time em muitos jogos, apesar de não ter feito um gol, não ter dado uma assistência. Agora, a maneira como ele saiu do Corinthians, isso aí de fato pegou muito mal, né, Michele? Pois é, né? Eu gostaria de discordar. Sério? Eu vou explicar. Discordar. Concordo com a entrevista concedida pelo William. Muitas vezes as pessoas se apegam a números de assistência, gols e tal. Primeiro que o William nunca foi um artilheiro. Nunca. Deixa muito claro. Ele teve muitas contusões no Corinthians, sim. Teve. E quando ele jogou, ele foi bem com a bola e sem a bola. Algumas partidas aquém da expectativa de muitos, que faz parte, um jogador de Premier League, está passando por uma adaptação. E quando ele resolve sair, não é por causa da falta de apoio de torcida no estádio, mas pela questão da violência, família ameaçada, filhas ameaçadas. As filhas estão acostumadas a andar para lá e para cá, tem que andar de carro blindado e não tem liberdade para ir no shopping, para fazer alguma coisa, isso pesa, é família. Sei de casos da irmã dele que foi ameaçada por torcedor no Parque São Jorge. Ou o William joga ou vai sobrar para vocês. Se é verdade ou não, no sentido de se a ameaça é real ou não, se o cara que ameaça vai fazer ou não. Ninguém vai pagar para ver, Ninguém vai pagar para ver. Aí o cara está aqui assim, para que eu vou ficar? Para que eu vou ficar nessa situação e com a família com medo, filha com medo, e aí você tem... Imagina, de repente, é um casal, tá você e seu marido. Você está num lugar que o seu marido está sendo
tem violência para os seus filhos, para você, para ele, aí você vai falar para o seu mãe, não, vamos continuar aqui? Não, se a gente tem a possibilidade de ir embora, né? Quer dizer, então eu sei que é ruim para o torcedor admitir, o William, ele veio com um grande sonho, veio ganhando bem e tal, mas a saída dele faz todo sentido. Eu compreendo, se você tiver um comportamento humano e empático, você entende a saída. Se você não ficar avaliando apenas com o coração, essa emoção, eu quero o cara do meu time, o cara precisar render muito mais para o meu time. Não sabe? É uma máquina, é não um ser humano, máquina. Chico E Lang, quando você vai ficar num lugar que a família está insatisfeita, com uma ameaça, que você não sabe o que vai acontecer. O Chico não está concordando muito. Não, o problema é o seguinte, gente. Vamos lembrar que a primeira entrevista, e talvez a única que o William deu para uma televisão, foi aqui para o Mesa Redonda. Sim. Que ele entrou por Skype, né? Ele não veio presencialmente, mas entrou por Skype. E ele já disse naquela entrevista, isso vai fazer uns 4 meses atrás, ou 5, ele já disse naquela entrevista que quando acabasse o contrato dele com o Corinthians, ele iria embora de volta para a Inglaterra. Por quê? Porque ele não se adaptou no retorno que ele aqui para o Brasil, essa é a grande verdade. O futebol brasileiro é um futebol muito mais, menos técnico que o inglês. Hoje lá, talvez o melhor futebol do mundo de clubes esteja sendo disputado lá na Premier League mesmo, né? E então, evidentemente que ele sentiu a diferença. Lá, talvez ele apanhe menos do que aqui, porque o Willian não parava em pé. Todo mundo sabia, o calcanhar direito do Willian, todo mundo o calcanhar direito do Willian para quebrar o Willian. Então, quer dizer, chegou uma hora que o cara falou, eu não preciso disso, e foi embora. Antes mesmo de começar a ameaça, antes de começar essa perseguição assim em rede social, ele já tinha dito que não ia ficar. Então eu acho que ele... Mas não ia ficar depois do contrato, né, Chico? Ele resolveu antecipar a saída porque... Olha, numa boa, eu acho que ele voltou porque o pai pediu. A família pediu. Sim. As irmãs pediram, se você avaliar, ele esperou até o último instante da janela para dizer sim ao Corinthians. Exatamente. Ele não é nada contra o Corinthians, nada contra a torcida. É um negócio da cabeça dele mesmo. A maior